Saudações a todos, bem-vindos ao canal Cultura Abraça Campinas, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, dentro das comemorações do mês Carlos Gomes. Hoje vamos conversar com Cássia Denise Gonçalves, historiadora e arquivista do Centro de Memória, que trabalhou muitos anos no Centro de Memória da Unicamp, e hoje ela vai nos falar um pouco sobre o acervo fotográfico do Museu Carlos Gomes. Saudações a todos, estamos aqui com mais uma entrevista dentro das comemorações do mês Carlos Gomes, uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Campinas, né? Hoje estamos aqui com a professora Denise e vamos falar um pouquinho do acervo de imagens do Museu Carlos Gomes. O Museu Carlos Gomes, como vocês sabem, está dentro do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, né? E ele tem o museu ele tem várias tipologias de acervo, né? Ele tem o acervo objetual, que é exatamente o museu com as peças, né, relativas a Carlos Gomes, com objetos que pertenceram a ele, né, inclusive o piano, né, que veio de Belém. O arquivo com o acervo das cartas dele e com o acervo dos documentos musicais. E nós temos o acervo bibliográfico, que além de livros editados sobre ele, livros de partituras, tem também teses e artigos que vão sendo publicados, e o museu tem um trabalho de juntar com notícias dessa documentação, a gente vai guardando, vai juntando, guardando, né, para ficar disponível para pesquisadores, né. Nós temos um acervo também de discos e de imagens, que são os discos, os CDs, fitas cassete, DVDs, filmes em película, que nós temos o museu tem sobre Carlos Gomes, né? E nós temos também um acervo de imagens, né? Além de pinturas alusivas a Carlos Gomes, que estão dentro do acervo da Pinacoteca, né? Nós também temos um acervo fotográfico, e é sobre isso que a professora Denise vai falar para a gente hoje. Então, como é que foi quando você chegou no Museu Carlos Gomes, né? E se deparou com aquela coleção preciosa, né, e bem diversificada sobre Carlos Gomes, que já tinha sido uma organização anterior, né, e aí no qual a gente se baseava, e aí depois você, né, faz uma descrição mais técnica, né, para fazer a catalogação dela. Ok. Bom, num primeiro momento, a minha preocupação foi não desfazer o que estava feito, né? Mantivemos aquela primeira classificação, né? E procuramos, na verdade, daí reunir esse conjunto, né? Que, de uma certa maneira, ele estava um pouco disperso. Haviam as caixas, né? Em número de 10, classificadas por assunto, e fora dessas caixas, muitas outras fotografias também, nas gavetas da mapoteca, dos arquivos de aço. Então, num primeiro momento, eu foi reunir toda essa documentação e fazer um registro, né, da humanidade para esse conjunto, de uma certa maneira, né? E, com isso, nós chegamos ao número de 527 fotografias, 517, desculpa. 517 fotografias é o que compõe essa documentação de fotos somente do Carlos Gomes. A CCLA tem outros conjuntos fotográficos importantes, inclusive do próprio Centro de Ciências, e um outro conjunto oriundo de Maria Luísa Pinto de Moura, e esse do Carlos Gomes, bastante representativo do personagem. O período das fotografias, né? A fotografia mais antiga é um retrato de Carlos Gomes, que é a foto número 1. É um retrato de 1870, tirado em Milão. Acredito eu que seja logo que ele chega em Milão, ele faz esse retrato, porque ele está bem jovem ainda, né?
Esse é o retrato mais antigo. E o mais recente é uma foto de 1994. Esse é mais ou menos o período da documentação. Sendo que existe uma incidência maior de documentos nas primeiras décadas do século XX. Há um maior número de documentos desse período, né? E depois nós vamos ver por que essa maior incidência. Uma outra questão interessante a ser colocada é com relação ao histórico do conjunto e à origem dessas fotografias, né? Consta que já em 1904, o César Berrenbach, fundador do CCLA, naquele momento ele já começa a reunir objetos e documentos de Carlos Gomes, né? Mas, contudo, como não há registros de entrada de material, não dá para se precisar realmente a origem desse material. Mas podemos supor, né? Historiadores locais, pesquisadores, musicistas, bibliófilos, né? E, então, são essas pessoas envolvidas com a figura de Carlos Gomes, né, enfim, que estão presentes na reunião desse conjunto, né? São essas pessoas que, enfim, existe uma nota ou outra de origem, mas é isso, a gente pode supor como que ela foi constituída. Com relação, uma outra coisa. Mas uma questão que eu gostaria de colocar com relação a essa origem. Então, é preciso ficar claro que não foi nem o Carlos Gomes que acumulou essa documentação, nem a família do Carlos Gomes. Ok? Mesmo que haja fotos que possivelmente foram doadas pela família, pela irmã, pelo próprio Santana Gomes, que ainda vivia quando o Centro de Ciências foi criado, ou mesmo pela filha Ítala, existe um documento ou outro que pode ter essa origem. Mas, na verdade, o conjunto ele é oriundo do interesse da cidade de Campinas em preservar a memória de um dos seus cidadãos mais ilustres. Então, basicamente, é por aí. E aí o Centro de Ciências ele se torna quase como um depositório, né, dessa memória. Justamente. Né? E, de uma certa maneira, ele também é o produtor. Né? Existem... como o álbum do centenário de nascimento do Carlos Gomes, que foi uma grande festa que a gente vai abordar mais tarde, muito possivelmente foi o próprio Centro de Ciências que produziu aquele álbum, né? Então, também ele é produtor de algumas das fotografias existentes nessa documentação. Com relação às características técnicas dessa documentação, bom, enfim, é bastante variado, né? Com relação às características técnicas, nós temos uma grande variedade de material, de objetos. Nós temos os originais do século XIX e do século XX, como mostra essa foto da capela da família Penteado, Ferreira Penteado. Essa foto é uma foto de 1896, capela na qual o corpo de Carlos Gomes vai ser colocado, né, antes da construção do monumento túmulo. Né? Nós temos reproduções fotográficas feitas a partir de originais, foto de foto, como mostra essa foto número 3 do Carlos Gomes. Uma ressalva dessa foto, inclusive, é que algumas dessas reproduções foram feitas pelos melhores estúdios da cidade. Essa, inclusive, foi feita, é uma bela reprodução feita pelo Estúdio Euridice. Né? E há outras reproduções na documentação feitas pelo Euridice. Há também fotografias impressas, vamos dizer assim, né?
em revistas, né, como mostra a foto número 4, que é do Carlos Gomes com seu filho. Muitas dessas fotos impressas ou fotos de fotos são justamente para sanar as lacunas do próprio acervo, né? Então, vai fazer uma exposição fotográfica ou coisa que o valha, né? Então, busca-se uma publicação, reproduz-se publicação, ou mesmo, né, a gente tem fotos em revista, em livros e por aí vai. Então, existe essa variedade técnica. Não existem negativos e a maioria das fotos são fotos preto e branco, inclusive pelo período pelo período dessas fotografias. Com relação à abrangência dessa documentação, os assuntos que ela representa, nós temos retratos de Carlos Gomes, como esse retrato autografado por ele, com dedicatória para a irmã, para a Ana, né? Nós temos o Carlos Gomes no leito de morte, né? Essa foto é bastante divulgada em livros. Temos também fotos da família do Carlos Gomes, né? Do pai do Carlos Gomes, do Manuel José Gomes, como traz a foto número 7, do irmão dele, do Santana Gomes, que nessa foto ele se encontra à direita, que é a foto número 8, ele está à direita dessa foto, que é um retrato de 1870, uma reprodução de Eurídice. Temos foto da Adelina Peri, da sua esposa, e a foto da Adelina é interessante que não tem um original da Adelina Peri. As imagens que nós temos da Adelina Peri são somente fotos de reprodução, seja de revista ou de livro. Temos fotos também da filha da Ítala Gomes, né? Nessa foto está a Elisa Monteiro à esquerda e a Ítala à direita. Temos um retrato muito raro da Maria Monteiro, né? Cantora lírica, que também recebeu uma bolsa de estudo para estudar na Europa, prima de Carlos Gomes e que chegou a ser hóspede de Carlos Gomes na Itália. Esse retrato da Maria Monteiro é na Itália. E nós atribuímos mais ou menos uma data de 1890. É um retrato muito bonito da Maria Monteiro. Agora, o que eu gostaria de ressaltar na coleção são alguns núcleos, né, que mais para o final eu vou fazer uma análise desses núcleos fotográficos. O primeiro que eu gostaria de destacar é sobre o funeral de Carlos Gomes, né? E existe uma série de cartões postais que eles se referem ao translado do corpo de Carlos Gomes. É assim que vem inscrito nos cartões postais. É uma série que, inclusive, tem também na coleção do João Falque Trinca, e se encontra no Centro de Memória Unicamp. E esse translado foi uma grande celebração na cidade, essa chegada do corpo de Carlos Gomes, e foi realizada essa série de cartões postais. Existe uma parte dessa série na documentação. Essa série, ela se refere somente à chegada a Campinas? Isso, dá para você ver o carro féretro, né, que se chama, né, o carro funerário, em algumas dessas imagens, mas o desfile das escolas, a movimentação, a concentração, as associações, né? Então, essa chegada foi uma comoção, né, na cidade. Tem o álbum das Ezequias, que essa é uma das grandes raridades do acervo, né? Que é o álbum das Ezequias, como mostram aqui as fotos, o álbum das Ezequias, as fotos que tem a chegada dele, né? Tem a foto na Companhia Paulista, né? A chegada ali, a concentração na estação da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, depois o féretro passando pela cidade,
né, até fotos dele no interior da matriz, da então matriz Nossa Senhora da Conceição, onde o corpo ficou exposto. Uma coisa interessante é que na foto de número, acredito, bom, depois eu vou ver se, que numa dessas fotos tenha uma trucagem do fotógrafo que coloca uma imagem do Carlos Gomes, né, ao pé da foto do lado esquerdo, né, uma imagem um tanto fantasmagórica, né, que me chamou a atenção. A primeira vez que eu vi, eu desconhecia essa foto e me chamou a atenção. Na verdade, foi uma trucagem de laboratório feito pelo fotógrafo, dando esse ar, né, como eu falei, fantasmagórico. Quer dizer, um olhar técnico em cima do papel fotográfico, você percebe percebe a trucagem. É uma trucagem, né? Porque é muito nítido, né, o rosto dele ali. Então, na verdade, foi feita uma trucagem, né? Outro núcleo que vale a pena chamar a atenção é a de construção do monumento túmulo, né? E essa construção, esse núcleo possui fotos desde do projeto, tem fotos do projeto, de outros projetos que não foram executados, né, dos projetos do monumento, né? Fotos do lançamento da pedra fundamental do monumento túmulo, de 1905, de 1903, o lançamento da pedra fundamental. Essa ocasião do lançamento da pedra fundamental foi outra grande festa. O lançamento, a cidade estava na rua. Mesmo porque esteve presente para o lançamento da pedra fundamental Santos Dumont, né? Então, na verdade, se misturou um pouco a visita do Santos Dumont com o lançamento da pedra fundamental, tanto que nós temos uma foto, existe uma foto lá no Centro de Memória dessa série também, na coleção do Cesso, né, que tem uma faixa na Companhia Paulista, né, na antiga na FEPASA, Viva Santos Dumont. Ele veio para o lançamento da pedra fundamental, mas a cidade também estava recebendo Santos Dumont, né? Então, as coisas meio que sobrepuseram nesse sentido. Mas foi uma grande festa. Santos Dumont era amigo do César Berenbar, veio a convite, né, do César Berenbar. Então, foi uma grande festa também. E depois da inauguração, né, do monumento túmulo, né, que também foi uma outra grande festa. E no dia, inclusive, choveu, existem fotos com todos com guarda-chuva, essa coisa e tal. Um outro núcleo bastante interessante que me chamou a atenção foi a celebração do centenário de nascimento do Carlos Gomes, né? 1936. Em 36. Também foi uma grande festa. Existe um álbum, esse álbum que eu me referi no começo da entrevista, que documenta essa festa, né? Houve uma missa, né, na Praça Bento Quirino, e desfile das escolas, desfile do tiro de guerra, apresentação de coral na frente do Teatro Municipal. E, inclusive, existe uma fotografia muito interessante, onde está a Ana Gomes, né? Ana Luísa Gomes, a irmã do Carlos Gomes, já bem velhinha, e com o grupo dos integralistas, né? Com o Plínio Salgado, né? Na foto também, uma foto bastante interessante. E as fotos do centenário, inclusive, elas dialogam com um conjunto de fotografias, que também era um álbum fotográfico do Henrique José Pereira. Henrique José Pereira foi um
um empresário e produtor cultural que atua em Campinas nas décadas de 30 e 40, basicamente, que foi responsável pela organização da Feira Comemorativa do Carlos Gomes. Então, além dessa missa, dos desfiles, houve essa feira comemorativa, que também foi um grande evento, com um parque de diversões, com estandes das principais indústrias e comércio de Campinas. Enfim, o centenário de nascimento do Carlos Gomes também foi uma grande festa na cidade. Inclusive, existe uma série de cartões postais impressos, comemorativo ao centenário de Carlos Gomes, que também tem na coleção. Esses cartões, inclusive, no verso, alguns trazem ou a biografia do Carlos Gomes, ou a história de alguma das óperas, enfim. Não temos a série completa, mas temos um número razoável desses cartões. E tanto esse grupo de cartões, tanto aquele do falecimento, né, quanto esse da comemorativo aos 100 anos de nascimento, eles foram produzidos em Campinas. Esse, na verdade, eu posso estar enganada, mas esse impresso, se não me falha a memória, é de São Paulo. Uhum. Essa série do Translado é de Campinas. Ok? E esse outro, se não me falha a memória, é de São Paulo. Né? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu passei batido quando eu falei do Monumento Túmulo, é que o próprio Monumento Túmulo ele se tornou um tema de cartão postal na cidade. Certo. Junto com outros ícones, com outras referências da cidade, né, como a Matriz, como a Companhia Paulista, como o Lago do Rosário, a própria Praça Carlos Gomes, que eram temas dos cartões postais, o monumento se tornou um tema de cartão postal. Então, com isso, a gente tem as várias fases do monumento ao longo dos anos, por conta desses cartões postais. Né? Bom, agora eu gostaria de abordar um pouquinho. Também é interessante falar, existem fotos encenações de óperas, né? Não no número que nós gostaríamos, mas nós temos fotos de uma apresentação em Estocolmo, né? Então nós temos até uma Ceci nórdica, né? Tem fotos da Ceci, tem fotos também do Guarani, tem um dossiê de uma apresentação do Guarani em 1958 no Teatro Municipal de Campinas, né? No teatro que foi demolido. Existem também uma documentação de uma apresentação do Guarani, de uma encenação do Guarani, de 1970, no Teatro Castro Mendes. Então, tem também algumas fotos de intérpretes de Carlos Gomes, da Stella Epstein, e também da Guiomar Novaes. Mais ou menos é por aí que gravita o universo dessas fotografias. Em torno da figura do Carlos Gomes e também essa movimentação da cidade em torno da figura do Carlos Gomes. Né? E aqui a gente pode já colocar qual seria a importância dessa documentação, né? E o que ela representa, né? O que essa documentação representa. Bom, a importância é intrínseca, né? Que já é intrínseca, né? Que é a preservação, né? Da memória do Carlos Gomes e da cidade de Campinas. Contudo, para além, né, dessa questão da preservação da memória, essa documentação, como qualquer outra documentação histórica, ela deve ser analisada à luz do seu contexto de produção. Né? Campinas, né, no final do século XIX, nos primeiros anos do século XX, ela era uma cidade enriquecida, né, com o café,
estava higienizada, livre dos surtos de febre amarela que haviam assolado a cidade, né? No século XIX, vários surtos de febre amarela, né? E também estava vivendo os primeiros anos da República. Enfim, Campinas estava reescrevendo a sua história, de uma certa medida, né? E, por outro lado, há quem diga que Campinas, né, que a cidade de Campinas, de uma certa maneira, não acolheu o Carlos Gomes como deveria quando ele chega da Europa, né? Tanto que ele vai passar os últimos meses da sua vida distante, né? No estado do Pará, né? Lá ele é muito bem acolhido, mas que distante, que longe que ele estava, né? Já doente, né? Ele já estava com câncer. Tanto que ele chega em maio e morre, acho, 4 meses depois, né? Enfim, então há quem diga que Campinas não abriu os braços para, né, para Carlos Gomes como deveria ter recebido. Sem se aprofundar nessa questão, né, talvez isso seja por conta da estreita ligação que Carlos Gomes tinha, né, com o Império, com Dom Pedro II. Né? E nós já estávamos numa outra ordem política. Então, contudo, essa intensa movimentação, né, da cidade em torno da figura de Carlos Gomes, né, seja através das fotos do translado do corpo, do lançamento da pedra fundamental, da inauguração do monumento túmulo, elas apontam para uma questão que vai além de uma reverência da cidade em torno do personagem do Carlos Gomes, né? E aí eu vou cruzar as fontes, eu vou citar a Secretaria da Agricultura, não é à toa, né? Que a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, né, que naquele momento, no início do século, era responsável pelos principais negócios do Estado, né? A Secretaria ela vai inserir nos seus álbuns fotográficos, né, hoje custodiados pelo Centro de Memória Unicamp, né, nos seus álbuns fotográficos, ela vai inserir fotos do lançamento da pedra fundamental, vai ter fotos da inauguração do monumento, vai ter fotos do monumento, tem fotos, tem registros, inclusive, da visita do Campos Sales, a construção do monumento. Né? Isso tudo dentro da Secretaria, documentado pela Secretaria da Agricultura do Estado. O cruzamento dessas fontes, dessa documentação, tanto do museu quanto da própria secretaria, né, nos revela que Carlos Gomes, bem como seu Guarani, foram cooptados pela Primeira República no seu projeto nacionalista. O Guarani, com a união do europeu com o índio, e este índio concebido como o herói, capaz de dominar a natureza por meio de conhecimentos específicos, né, será definido como o mito fundador de uma nação que buscava por uma identidade. E, bom, é mais ou menos por aí que está a minha fala. Agora, isso tudo é uma análise, né, feita a partir dessas fotografias, né, e que apontam para essa questão realmente do mito fundador e que foi o momento que foram criados outros heróis nacionais, né, como a própria ideia dos bandeirantes, o próprio Tiradentes, né, são todos mais ou menos desse período. Enfim, é uma documentação. Agora, eu gostaria de deixar minhas impressões pessoais, né, que num primeiro momento é interessante, né, foi interessante eu parar para pensar um pouco na documentação para fazer essa entrevista, né,
Porque, num primeiro momento, né, da minha chegada lá, encontrar essas fotos nas caixas e algumas, né, meio que espalhadas ali pelo museu, né, pela mapoteca, pelas gavetas, né? Então a coisa é muito dispersa, né? Quando você começa a reunir, né, aquilo começa a formar uma unidade, né? É interessante isso, né? E agora que eu parei para refletir um pouco sobre ela, né, apesar de ser uma documentação de um conjunto de médio porte, ele não é grande, ele é bastante representativo da figura, né? E, na verdade, se num primeiro momento parece uma memória feita de fragmentos, né, ela possui sim uma unidade. Ela possui uma unidade. Agora, a importância dessa documentação, né, para a preservação da memória, porque ela existe para preservar uma memória, né, e uma história, ela só se dá com o processamento técnico da documentação, né? Então, não adianta a gente ter esse acervo guardado nas gavetas e nas caixas, né? Ele precisa ser, nesse momento, né, já foi feito o registro, mas ele precisa ser catalogado, né, ele precisa ser digitalizado e ele precisa ser disponibilizado em meio eletrônico para, enfim, né, para estar aí para outras pessoas poderem estar se valendo desse material, né? E dar visibilidade para o material, né? É isso, né? E é isso que a gente tá procurando fazer lá no Museu Quarto dos Gomes com essa documentação, né? Agora a gente passou para a fase da catalogação, né? E já começamos a catalogar e num primeiro momento que eu fiz também foi um mapeamento das imagens que estão publicadas, né? Porque isso é muito importante para a gente saber também por onde essas imagens circularam, né? E sendo que muitas dessas imagens também foram feitas a partir dessas publicações, então existe também uma preocupação em localizar essas publicações, né? Para saber a origem do material. E é mais ou menos por aí, Mary, que a gente está trabalhando, enfim. E com isso também a gente está fazendo uma linha do tempo, né? Para poder também datar algumas fotos. A gente trabalha muito com os dados biográficos do personagem e é mais ou menos por aí. Tem sido um trabalho bastante satisfatório para mim. E, logicamente, conforme for encontrando mais documentos, mais imagens pelo Sem Ciências, né? A gente vai Eu acho, agregando. O interessante agora, né, enquanto Museu Carlos Gomes, seria tentar localizar material, documentos, fotos em outras instituições, né? Arquivo do Estado de São Paulo, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, para poder fazer a referência, né, desse material. Né? Isso também seria um trabalho bastante interessante a ser feito. Na verdade, é documentação primária, né? Que vale, tem muita secundária, né, no meio, né? Mas o que vale é que você dá subsídio para você desenvolver pesquisa, né? Sim, Né? sim. Porque a imagem pela imagem, né? Ela é catalogada e ela dá aquela informação técnica dela, né? Agora, fazer toda a ligação, né, com outros aspectos, com outras Que daí vias, que né? são, né, os cruzamentos de fontes, com outros Aí vem arquivos, com as fontes textuais, né? Que é um trabalho bastante uma interessante. que o arquivo mesmo faz, que é exatamente fazer essa relação com documentação de outros arquivos, né? Sim. Os arquivos conversam o tempo todo, né? Porque tudo é uma construção, né? Que você tem os fragmentos espalhados, né? Mas você tem que conversar para esses fragmentos, né, conversarem entre si, né, e fazer, e você começa a perceber que você começa a fazer, a preencher a sua linha do tempo, né, deixar a sua linha do tempo tão fragmentada, né, mas
deixar ela um pouco mais coesa, né? E aí você vai vendo o caminho, né? Aí a partir daí, dependendo do tema que o pesquisador, né, sim, tá tendo, tem o e foco, aí né? ele vai beber dessas fontes e vai, né, O que me desenvolver. chamou muita atenção num primeiro momento, né, porque a gente, né, se depara com a documentação do Carlos Gomes, é a família do Carlos Gomes, mas eu fui percebendo, o que me chamou a atenção foi a movimentação da cidade de Campinas em torno do Carlos Gomes. Uhum. Então, essas festas que eu citei durante a entrevista, é a cidade na rua, Uhum. é uma multidão na rua, né? Então, isso que me chamou muita atenção. Então, é isso. Não era simplesmente o caso de estar fazendo uma reverência à memória do Carlos Gomes. Não, o projeto é maior, é um projeto de nação, né? De identidade de um povo. Exatamente. A gente E é costuma por aí. dizer em História da Música que a gente tem 4 pilares, que foram os 4 pilares construídos por essa construção de identidade, né? Que é o Padre José Maurício, né? Ainda na colônia, na chegada de Dom João VI ao Brasil, né? Então você tem esse mestre capela, esse Padre José Maurício, que ele acaba sendo assim o representante do músico brasileiro, né? Isso porque ele era um mestiço, a começar por aí, né? E depois você tem Carlos Gomes, né? Como maior, né? Compositor de óperas das Américas, né? E aí você tem, na verdade são 3. E aí você tem Villa-Lobos, né? Como, né, o grande representante do modernismo, né? Ele está inserido na Semana de 1922 em São Paulo, né? Então, e depois a história da música, depois, é claro, a gente vai abrindo, né? Vai abrindo tudo isso, e você vai mostrando, né, a produção musical no país inteiro, em várias, né, com várias motivações, né? E você vai enchendo, a partir desses 3 você vai, né, intercalando, né, em todo mundo, né? E o Carlos Gomes faz parte, né, faz parte desse, né, desse coronário, né? Que a gente que a gente vai, né, que nós estamos abrindo, constantemente, né, abrindo esse leque do coronário, né, tão imenso quanto é o país, né? E ele tem um papel crucial, né? Dentro desse histórico, que não é só ele, né? Não é só o Carlos Gomes, né? Mas é tudo que vem da família dele, né? Esse pai e esse irmão que acompanha ele todo, essa produção musical vem desse pai e desse irmão, que é todo o arcabouço sonoro dele, né? E o depois, né? Que é essa figura que não é importante só para a musicologia brasileira, é importante para a musicologia mundial, né? Ele vem com uma linguagem, né, já avançada, né? Então ele é muito maior, né? Ele é muito maior do que o Tonico de Campinas. Pois é. E no meu entender, nós temos um hino nacional, né? Mas o Guarani é a nossa trilha sonora, né? Sim, exatamente. Eu gostaria de encerrar por aí. É a trilha sonora do Brasil. Denise, um prazer imenso conversar com você, esse trabalho maravilhoso que você está desenvolvendo lá no CCLA. Eu peço desculpas pela minha fala meio truncada, como sempre. Imagina. Mas foi um grande prazer. Né? Também e trazer tá aqui... isso para a semana, eu acho que é muito rico para as pessoas terem contato com isso, né? E aí vamos esperar um momento que a gente vai poder ter tudo isso digitalizado e disponibilizado. Né? Eu gostaria de agradecer a fala. Não, assim, quem tiver alguma coisa, né, alguma imagem, né, Carlos Gomes, por favor, procure o Centro de Ciências. Por favor. Procure o Centro de Ciências. Não precisa do áudio original, a gente pode fazer um banco de imagens, né? A gente digitaliza, a gente
pega todas as informações, né? O documento a gente devolve, né? Mas é que quanto mais informação a gente tem, mais a gente pode dizer. Enriquecer esse material. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando um pouco sobre esse acervo, sobre essa documentação e um trabalho que, como já coloquei, vem me dando muito prazer em estar realizando e colaborando também com essa memória da cidade de Campinas. Então Ok? é isso. Obrigada, Denise. Até uma Obrigada, próxima. Nélia. Até uma próxima.